Dia 27, quinta-feira, às 19 horas, na Câmara Municipal, o Eco Solidário, em parceria aí com o apoio aí da Renata Paiva, vereadora, nós vamos estar falando sobre a Mata Atlântica é aqui. Então, você queira participar, nós estamos convidando, nós vamos oferecer aí para os estudantes, nós vamos oferecer um certificado de participação para que eles possam agregar aí o currículo das universidades. Então, você que quiser participar, pode ir na quinta-feira, às 19 horas, na Câmara Municipal. Mata Atlântica é aqui. Nós vamos estar com a apresentação de um vídeo que foi elaborado pela ONG Vale Verde, Vale Paraíba, 500 anos de transformação. E nós vamos estar com o professor Morelli, doutor em Ciências de Meio Ambiente, que vai estar falando a Mata Atlântica no Vale do Paraíba e em São José dos Campos. E depois nós vamos fazer uma mesa de discussão e depois você pode receber o seu certificado de participação. Flávio Anderson, para a gente resgatar aí o que a gente estava falando antes do intervalo, teve uma grata notícia essa semana de um aumento em toda a vegetação do estado de São Paulo, né? Aumento da Mata Atlântica em mais de 100 mil hectares até. E o Vale do Paraíba foi uma das regiões que mais cresceu a vegetação. A gente sabe que um pouco é pela preservação em si mesmo, muito também pelo abandono da zona rural, né? O próprio proprietário saindo da zona rural, ele abandona aquilo, o pasto, ou a agricultura dele, e aquilo há também um incremento da vegetação. Mas a gente sabe que 80% da Mata Atlântica está na mão de particulares. Eu acho que a saída para a preservação da Mata Atlântica, sem dúvida alguma, está na mão dos particulares, mesmo porque o Estado às vezes não tem condições de fiscalização ou não tem condições de operação desses parques todos criados, que muitas vezes acabam ficando no papel, né? Qual é a saída para que a gente possa, o particular, por exemplo, que já preserva, que ele possa fazer ter um apoio do Estado para essa preservação da Mata Atlântica? O Lincoln, mais uma vez, é muito oportuna a sua pergunta, porque hoje em dia o maior desafio em se trabalhar com a questão de conservação ambiental, né, e fomentar esse aumento, como você mencionou há pouco, é criar condições econômicas para que a preservação ambiental possa ser viável. Esse é o grande desafio hoje. A questão de que nós estávamos, né, obviamente isso num contexto geral aí, exaurindo os recursos ambientais, né, uma demanda excessiva, uma pressão muito forte em cima daquilo que o planeta pode produzir, nós já temos uma consciência, posso dizer quase que global, de que essa situação existe e grande parte dessa degradação foi causada por nós mesmos. Hoje o desafio está como você criou, o que fazer, né? Como a gente fomentar ainda mais isso? É através da criação de mecanismos que tornem a conservação ambiental economicamente viável. Porque se nós não dermos essa tônica, vai ser muito difícil com que a gente lute contra as forças de mercado, né? Contra o próprio capitalismo, que nós somos um Estado capitalista. Então, obviamente que você precisa ter essa competitividade econômica para que se fomente a conservação. Nesse sentido, hoje já tem aí muitas discussões, muitas alternativas para que se venha, né, fomentar essa questão. Eu não vou mencionar todas aqui de uma vez, mas hoje nós já temos aqui, por exemplo, para que o ouvinte possa apenas ter uma ideia geral aqui, o próprio pagamento por serviços ambientais, a questão do ICMS ecológico. Eu acho que o Flávio vai até falar sobre isso um pouco, ele está bastante habilitado a falar sobre isso, já que trabalhou profundamente com a questão aí, a própria servidão florestal. Isso nós estamos falando na questão do meio ambiente natural, como eu coloquei no bloco passado, né? Então, por essa questão, nós temos hoje o que é o pagamento por serviços ambientais. Então, eu vou dar um exemplo bastante simples, até para que o ouvinte possa acompanhar. Imagine que por uma situação ou outra, aquela determinada área do proprietário rural precise ser ou desapropriada, ou que ele ficou devendo para o banco, vai dar aquela terra para alguém. Quando você vai valorar aquilo, você valora a terra nua, né? A gente busca o valor da propriedade através da terra nua, o valor da madeira que eventualmente tem ali e das benfeitorias. Mas em momento algum, dentro do ordenamento jurídico, a gente acaba valorando aquilo
pela água que ele está produzindo, pelo Ou ar seja, que ele está fazendo. além do sujeito, por exemplo, tem um gado ou tem uma produção agrícola e que recebe por isso, obviamente, quando faz a venda, ele também hoje ele pode ter um pagamento por serviços ambientais, ou seja, o próprio Estado ou algumas entidades, inclusive internacionais, fazem o pagamento para que ele possa manter aquela floresta que ele tem em pé e, se possível, até reflorestar mais as áreas de preservação permanente, principalmente, para que possa produzir não só elementos na floresta, como também água, principalmente, não é isso? Principalmente. Eu até tenho um dado interessante aqui que, por exemplo, 69% da água utilizada é água da irrigação. Quer dizer, a agricultura utiliza quase 70% da água que nós consumimos. E até tem uns dados interessantes que, para produzir, por exemplo, 1 quilo de batata, você precisa de 5.000 litros de água. Para você produzir, por exemplo, 1 quilo de trigo, 900 litros. 1 quilo de arroz, esse arroz está todo dia nas nossas mesas, quer dizer, você precisa de 1.900 litros para produzir 1 quilo de arroz. Então, quer dizer, a importância da água, a gente não vê ela no dia a dia, a gente vê água às vezes quando está tomando banho, escovando o dente, ou até fazendo lá a comida, mas não consegue imaginar que aquele alimento que está todo dia na nossa mesa demandou muita água, né? E a pessoa que preserva com qualidade e quantidade, nada mais justo que ela seja paga por isso, né? É muito interessante isso, porque olha só, Lincoln, a envergadura que essa questão que você está falando toma. Essa questão da água virtual, né, que a gente costuma brincar, então, o quanto tem de água dentro de cada grãozinho de soja que a gente exporta e tudo mais. Em uma visão macro, você passa a ter o seguinte entendimento. Para alguns países, não precisa nem ser da América Latina, né, da América do Sul, não tão ricos em água quanto é o Brasil, acaba sendo muito caro produzir determinados tipos de alimentos. Mas o Brasil é rico, mas a distribuição não é exato, muito exato, lá lá no norte, cima, na Amazônia, principalmente, onde tem menos população. Mas aqui onde está a grande parte da população, a gente já tem alguma dificuldade de água em muitas regiões. São Paulo importa água. São Paulo precisa utilizar água já vinda de Minas Gerais. Estão querendo tirar do Vale agora, depois a gente entra um pouco nessa discussão, se for o caso. Agora, essa questão é importante porque, de uma maneira geral, isso torna o Brasil um dos maiores produtores de produtos agrícolas do mundo. Porque, e esse é um potencial que nós temos e que tem que ser usado, obviamente, com muita responsabilidade, com muita seriedade, para que nós mesmos não acabamos no final degradando essa própria riqueza que nos mantém. O Brasil hoje tem alcançado superávit atrás do superávit, calcado principalmente no agronegócio. Então veja que exportar a produção de alimento em larga escala, o que demanda essa quantidade de água que você colocou, coloca o Brasil numa situação muito competitiva no mercado internacional por conta da produção de alimentos. Mas isso é uma questão que... A gente tem muitos ouvintes que moram na zona rural, né? O Vale todo é ouvido aqui pelo Rádio Planeta Diário. E, na verdade, é o seguinte, muitos deles acho que se perguntam, poxa, interessante, então eu tenho minha terra lá, além da minha produção agrícola, eu também posso receber valores por estar preservando a mata ali, por ter realmente aquela água, a minha cachoeirinha lá do fundo do quintal preservada. Como ele, na prática, ele receberia isso? A gente sabe que em Extrema, cidade aqui vizinha de São José dos Campos até, a gente já tem esse pagamento de serviços ambientais e outras cidades no Brasil também. Como é que se dá isso na prática e que valor mais ou menos é pago e como esse valor é pago para o proprietário rural?